Nós vamos começar a partir dessa quarta, então a gente já começa, né, o nosso relógio de oração pelo Clube da Bíblia, né? E aí todo mundo fica à vontade, ora no seu horário. A gente não vai, por enquanto, não vamos fazer um reloginho igual aquele, mas nós vamos nos comprometer. Então, se você sente desejo de orar pelo Clube da Bíblia, coloca aqui escrito, olha, eu vou me comprometer de tirar um tempo para estar orando, né, específico pelo clube. E depois a gente, quem sabe mais para frente, tem mulheres aqui que têm dons, né, de intercessão mesmo. E quem sabe mais na frente a gente levanta um grupo intercessor mesmo, assim, oficial para o Clube da Bíblia. Eu acredito que esse projeto é um projeto também do coração de Deus para nós, né? Por quê? Porque tem tem nos levado para mais perto de Deus, tem nos trazido entendimento. Então eu acredito que muitas coisas o Senhor ainda vai fazer em nós e através de nós. Amém, minhas irmãs? Eu só tenho gratidão, né, a Deus e a todas vocês que Deus tem trazido para estudar junto comigo aqui. Meus estudos, eles são muito mais profundos quando vocês estão, né? E eu acredito também que tenha abençoado a vida de vocês. Amém? Vamos orar para a gente iniciar hoje a nossa continuidade de Gênesis? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso conosco, o Senhor nos salvou, o Senhor nos tirou da lama do pecado, o Senhor nos tirou das trevas e trouxe nós para a luz do Senhor. E hoje nós podemos estar aqui, Pai, diante da tua presença para aprender a tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela alegria que o Senhor tem dado a nós de estudar a tua palavra, pelo avivamento que o Senhor tem trazido ao nosso coração, pelo direcionamento que o Senhor tem dado à nossa mente e esse desejo de estarmos aqui todas as manhãs, Pai, encontrando com o Senhor, encontrando com a tua palavra. Isso já é um compromisso que nós temos com o Senhor, Pai. Nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Colocamos mais hoje o nosso estudo diante do Senhor, pedindo a tua bênção, pedindo que o Senhor nos ensine, que o Senhor confronte aonde nós estamos errando, confronte os nossos pecados, perdoe, Pai, também os nossos pecados, perdoe tudo que nós temos feito, ó Senhor, que tem desagradado o teu coração. Nós queremos ser filhas, Pai, a quem o Senhor olha do seu trono e diz: essa é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Nós desejamos isso no nosso coração, Pai. E por isso nós estamos aqui para aprender do Senhor. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor nos guie a toda a verdade, que o Senhor não nos deixe enganados, que nós não venhamos falar nada aqui que não esteja na Tua palavra, mas que nós sejamos fiéis à Tua palavra, fiéis às Escrituras Sagradas, que não venhamos nem acrescentar e nem tirar nada da Tua palavra, mas que seja falado aqui a Tua palavra, somente o que o Senhor nos orienta. Não nos deixa cair no pecado de Eva, de acrescentar coisas aonde o Senhor não colocou. E nem também de tirar, Pai, porque nós sabemos que vamos prestar conta sobre tudo que nós falamos, que nós fazemos, como agimos. Então, Pai, nos capacita. Sem a capacitação do Seu Espírito Santo, não conseguimos, Pai. Mas nós cremos que o Senhor está conosco, confiamos na tua bondade, na tua graça e na tua misericórdia. É no nome de Jesus que entregamos, Pai, esse estudo nas tuas mãos. Pedimos também que o Senhor nos livre de toda tentação, que o Senhor nos livre do mal, em nome de Jesus. Também guarda nossa casa, nossa família, nossos esposos, nossos filhos, a nossa vida, Pai. Que nós possamos viver cada dia, Pai, escrevendo uma história linda, Pai, como representantes do Senhor aqui nessa terra. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Amém, minhas irmãs? Eu acho que... Bom dia, irmã Polônia. Seja bem-vinda, minha irmã. Eu acho que o seu microfoninho tá aberto, irmã Polônia. Se você puder clicar aí na sua telinha e desligar. Isso, muito obrigada, minha irmã.
Amém? Irmã Polônia, eu fico muito feliz quando eu vejo todas vocês, minhas irmãs, aqui, mas eu fico muito feliz, viu, minha irmã? A Polônia, que eu vejo que você tem lutado, né? Que você tem buscado, que você tem se posicionado em Deus para que Deus venha fazer a obra dele na sua vida. E isso, eu tenho certeza que o Senhor vai honrar você, viu, minha irmã? Todas nós, Deus tem colocado no nosso coração para orar por você, tem colocado um carinho especial, um amor especial pela tua vida, e nós cremos na sua libertação e nós cremos que você vai contar muitos testemunhos aqui para nós, para a glória, para a honra e glória do Senhor, viu? Você é muito bem-vinda aqui no nosso meio. Tá bom, irmã Polônia? Não sei se ela tá ouvindo, a internet dela às vezes falha. Mas, enfim, vamos. Você é linda. Amém? Você tá bem? Você, viu? Como que você tá? Você tá bem? Passei o dia bem. Ah, amém. Glória a Deus. Então vamos lá, minhas irmãs. Nós estamos estudando, né, o incrível livro de Gênesis. E hoje nós já chegamos, né, nós estamos já no capítulo 3, do versículo 8 ao 9. E depois eu vou, a gente já está produzindo as orações, né, do livro dos nossos estudos anteriores, e assim que ficar pronto, eu vou dar de presente para vocês, tá bom? As orações do livro, dos livros, de tudo que a gente está estudando. Eu fiz um, né, a gente fez um, mais ou menos como que ia ficar, nossa design já fez um e ficou muito lindo. Então, sempre as orações baseadas na Bíblia, elas acrescentam muito, né, no nosso conhecimento e também quando a gente vai orar a Deus, né? A gente fica cheio da palavra, né? E quando a gente vai orar, só sai Bíblia. E isso é tão maravilhoso, né? Porque as nossas orações, a probabilidade delas serem respondidas é muito maior, porque Deus, a gente sabe que Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, quando a gente ora a palavra, então 100% de certeza que Deus nos responde, né? Então, isso é muito edificante, né? E produtivo para as nossas vidas, né? Nos faz crescer, nos faz orar com mais sabedoria e pedir aquilo que está alinhado com a vontade do Pai, né? Então, minhas irmãs, é, antes eu queria compartilhar com vocês, ontem na minha igreja, o nosso pastor, ele pregou sobre arrependimento, né? E depois, no final do culto, ele pediu pra gente conversar com o Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo que mostrasse áreas da nossa vida que nós precisássemos arrepender. E eu me coloquei ali, né, ali aos pés do Senhor e comecei a orar. E eu identifiquei algumas áreas da minha vida e pedi para o Senhor, Senhor, restaura essa área da minha vida, né? Eu não quero mais que essa área da minha vida fique dessa forma. Eu me arrependo, né? Por que que essa área da minha vida... como assim? E eu tava pedindo para que Deus restaurasse, né? Essas áreas da minha vida. E aí, o que o Espírito Santo fez? Olha só, minhas irmãs, eu tô contando esse testemunho para vocês, porque para a gente entender a importância, né, de a gente realmente aprender a palavra. Nós estudamos no capítulo anterior de Gênesis, né, no versículo do 6 e 7, se eu não me engano, e ali a gente viu o pecado do orgulho, né? E vocês acreditam que eu estava pedindo para Deus restaurar uma área, mas Deus me levou a esse pecado do orgulho. Deus me mostrou assim, minha filha, essa área da sua vida só tá desse jeito por causa do seu pecado do orgulho. E eu levei um susto, porque eu falei assim, nossa, pai, como assim eu fui orgulhosa nessa parte? E aí na hora o Espírito Santo me trouxe ali quando Eva, ela decide comer o fruto e não buscar, né, o direcionamento de Deus, não obedecer a Deus, né? E aí Deus foi me mostrando que várias vezes, né, eu tomei atitudes sem buscar
em oração ali o que eu deveria fazer naquela situação. E por isso, né, aquela área da minha vida estava daquele jeito, sem frutificar. Estava, parece que, estava não, estava, né, porque ontem eu me arrependi e eu acredito que Deus já começou a trabalhar. Então, assim, minhas irmãs, é muito importante. A gente às vezes pede para Deus restaurar alguma área da nossa vida, mas às vezes a área da nossa vida tá daquela forma por conta do pecado. E a gente precisa pedir para o Espírito Santo nos ajudar a identificar o nosso pecado. Olha só, eu pensava eh, que era até culpa, né? Por exemplo, comigo e com a minha filha, né? Eu tava pedindo, Senhor, restaura, né? O coração da Lohana, restaura cada vez mais o nosso relacionamento, porque para quem não sabe, eu e a Lohana, eu deixei ela no Brasil com 3 aninhos de idade, né? Foi a maior dor da minha vida, a maior separação, assim, de dor mesmo que aconteceu na minha vida. A intenção era buscá-la depois de 6 meses. Porém, depois de 6 meses ela já tinha acostumado e o avô dela era muito apaixonado por ela. E aí até falaram: olha, se você tirar ela dele, ele vai morrer, né? E aí eu falei: não, então eu vou ficar só mais 3 anos aqui, então deixa ela ficar. E aí a gente volta, né? E acabou que, não foi assim que aconteceu, e a minha filha, ela mesmo assim, eu sempre cuidando dela, eu sempre fui uma mãe muito presente, eh por exemplo, na vida dela em telefonema, eu ligava quase todo dia, conversava quase todo dia. Eu que fui educando a Lohana do jeito que eu achava que era correto, né. Mas, assim, fisicamente, eu fiquei separada dela, né, então eu estava pedindo para que o Senhor restaurasse isso em nós, né, essa amizade, essa cumplicidade, esse afeto, né. E aí, foi aí que o Senhor me mostrou, né, que muitas, decisões que eu tomei, tanto na área da educação, para poder proteger, para poder, eh eh, ensiná-la, né, muitas vezes eu entrei no pecado do orgulho, porque eu não busquei o direcionamento de Deus. Eu corrigi, eu fiz da maneira que eu achava que era correto, né. Então olha só, às vezes a gente por mais que a gente estude a palavra, por mais que a gente esteja nos pés do Senhor, a gente erra, né? A gente erra. Então, ontem o Senhor me trouxe, né, a passagem ali que nós estudamos no sábado, e eu pude me arrepender, e agora tenho mais essa missão, né, de orar por isso, para que Deus venha me mostrar, né, o caminho. Na verdade, eu acho que ele já me mostrou, né, o caminho que eu devo seguir agora. E em nome de Jesus, né, vamos estar aí nessa reconstrução, nessa restauração. Amém? Então, espero que esse testemunho aí, ó, a Ani escreveu aqui, vínculo familiar. Eu tenho uma irmã que os meus avós criaram. E lá falou para minha mãe que não tinha ela como mãe. Quando ela disse isso, minha mãe ficou muito triste, então ela começou a orar. Amém, Lia. Então é assim mesmo, né? O Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele nos mostra e nós começamos a endireitar as nossas veredas, né? Através da orientação do Pai. Então vamos entrar aqui. Gênesis 3, 8, do 8 ao 9. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor, Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Olha só, vamos imaginar aqui o som da presença de Deus. Você já imaginou o som da presença de Deus? A Bíblia está falando aqui que Deus, o homem e a mulher estavam no jardim e eles ouviram o som do Senhor. Como será esse som? Como será esse som?
Que coisa mais linda, né? Eles ouviram. Deus era presente ali. Deus tinha um relacionamento com eles todos os dias. E olha só, o texto fala assim: que o Senhor caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia. O Senhor caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia. E aí o que que eles fazem? Eles escondem da presença de Deus, aonde? Entre as árvores. E aí o Senhor, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Eu acho tão impressionante a palavra de Deus que imaginar isso, né? Imaginar o som da presença de Deus caminhando no jardim, no meio do vento da tarde. Esse som deveria trazer o que para eles? Deveria trazer paz, deveria trazer alegria, comunhão, né? Deveria trazer ali a plenitude da presença de Deus. Quando a gente sente a presença de Deus, a gente fica tão cheio, né? A gente não quer mais nada, a gente não quer sair daquela presença, né? Esse o cenário ali que Adão e Eva tinham. Mas depois que eles comem o fruto, Adão e Eva começam o quê? Ter medo, ter vergonha, ter culpa, né? Então algo aconteceu aqui, algo mudou. E não foi Deus que mudou, foi o pecado que mudou tudo. Essa passagem, ela não é um relato antigo, ela é sobre eu e sobre você. Ela é sobre nós. Ela é sobre o som de Deus entrando na nossa bagunça, entrando no nosso caos, entrando nas nossas escuridão e nos chamando pelo nome. Essa passagem é muito profunda, minhas irmãs. Olha só, o som de Deus, ele estava o quê? Caminhando. E aí, Adão e Eva, eles ouvem o som do Senhor. Deus não estava correndo atrás deles, gritando, desesperado. Por que que vocês pecaram? Por que que vocês fizeram isso? Muitas vezes que a gente faz isso, né? Muitas vezes a gente, quando a gente vê o outro ali, a nossa ação é como descontrolada, né? Olha, por que que você fez isso? Por que que você fez aquilo? Não, tá errado. E aquele burbulho dentro de nós. Mas aqui o texto fala assim que Deus caminhava. A calma de Deus, ela é impressionante, ela nos ensina muito. Ele não age como alguém desesperado ali, mas ele age como alguém que está no controle de todas as coisas. E isso nos ensina algo sobre quem Deus é. Quem Deus é? Deus é soberano, mas também Deus é presente. Então, quantas vezes, minhas irmãs, nós estamos, né, ali. Vai com Deus, Dri, Deus te abençoe, minha irmã. E a Ani escreveu aqui, e hoje ela liga todo dia. E hoje ela se sente filha, o Senhor restaurou esse amor. Amém, Nia. É dessa forma mesmo. Quando a gente entra em oração, o Senhor nos restaura, o Senhor Ele muda a nossa história, né? E a gente precisa, de fato, colocar todas as áreas da nossa vida, né? Diante do Pai, para que Ele venha fazer a vontade dEle, né? E dar os direcionamentos dEle, consertar a bagunça que a gente faz. Então, quantas vezes, né, Deus entra ali na nossa bagunça, mas nós não conseguimos ouvir ao Senhor porque estamos ocupadas demais ou estamos fugindo, igual Adão e Eva. O som dele é um convite, não uma ameaça. Será que eu e você está ouvindo a voz do Senhor? Será que quando o Senhor pergunta, Angelita, onde você está? Será que quando Deus chama cada uma de nós aqui pelo nome e pergunta onde você está, será que nós temos, né, ouvido o chamado do Senhor? Será que nós temos deixado, né? Será que nós temos encontrado o Senhor em meio a tantas desobediências que nós temos feito, em meio a tantos direcionamentos que nós temos tomado sem ali
a direção de Deus, né? Adão e Eva, eles fizeram aqui algo muito trágico. Eles tentaram o quê? Se esconder de Deus. Eles usaram o que para se esconder? As árvores do próprio jardim que Deus havia dado como o quê? Como suprimento, como alimento, mas eles usam como o quê? Como esconderijo. E eles deturpam, né? Deturparam toda a criação de Deus para fugir do Criador. Então, nós fazemos muitas vezes a mesma coisa, né? Tentamos nos esconder do nosso pecado, atrás do quê? Atrás das nossas realizações, né? Ah, eu consigo fazer, atrás dos nossos relacionamentos, ou até mesmo atrás da nossa espiritualidade, né? Amém, irmã Lourdes, vai com Deus. Então, quantas vezes, né, nós não estamos, né, nesse mesmo estado aqui que Adão e Eva estavam, né? Mas a gente esquece que Deus nos vê, Ele vê tudo. E mesmo assim, Deus vem. Olha só, há algo tão especial aqui nessa passagem, porque quando eu e você, né, fazemos algo de errado, automaticamente a gente já tenta esconder. Não é assim? Quando a gente tá longe da presença de Deus, quando a gente faz alguma coisa que a gente sente ali que não foi legal, que não agradou a Deus, a gente muitas vezes não quer ir na presença de Deus, né? A gente fica desanimada, a gente fala, nossa, errei de novo. Será que Deus vai me aceitar? Será que Deus vai me perdoar? Eu não tô ouvindo a voz de Deus, Deus tá um silêncio, né? E aí a gente se comporta como uma criança, né? Quando quebra um vaso, ela vai lá e coloca uma almofada em cima. Mas é inútil isso, né? Eu e você não conseguimos esconder nada de Deus. Deus vê tudo. E quando a gente peca, né? Quando a gente entra nesse estado que Adão e Eva pecou, é, tem uma frase aqui muito especial para nós, que Deus ele nos chama, né? Ele fala: onde você está? E essa pergunta que Deus faz para mim e para você, como ele fez para Adão e Eva, não é uma pergunta para nos condenar, não é uma pergunta para nos julgar, não é uma pergunta para falar assim: você fez errado, você pecou de novo, você não me obedeceu de novo, você só me desagrada, você só me entristece, você só faz isso ou aquilo ou aquilo ou aquilo. Não é esse tipo de pergunta. Deus, ele nos chama. Deus, quando ele nos chama para. E também não era aqui para saber aonde que eles estavam, porque Deus, por ser onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, não era a localização que Deus queria encontrar Adão e Eva aqui. É sobre a alma, né? É sobre o coração. Aonde você está. É sobre o relacionamento. Então o Senhor hoje pergunta para mim e para você: aonde nós estamos? Deus, ele sabia onde Adão estava. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas ele fez a pergunta porque ele queria que Adão reconhecesse onde ele estava. É isso que Deus pergunta para mim e para você hoje. Onde vocês estão, minhas filhas? Vocês precisam analisar todas as áreas da vida de vocês. Onde vocês estão? Deus, ele está fazendo essa mesma pergunta para mim e para você hoje. E não é fisicamente, não é a localização, mas é onde nós estamos espiritualmente. Como está a nossa espiritualidade, ou seja, como está o nosso relacionamento com o Pai. Esse relacionamento com o Pai, ele é real, ele é um relacionamento que tem prioridade, que realmente, igual como eu, que fui pega no meu pecado ontem pelo Senhor, né? Eu achava que eu estava certa. Eu achava que eu estava fazendo o correto. Mas o Senhor me mostrou. E não foi só a área da minha filha, foi outras áreas também.
Então, minhas irmãs, a gente só consegue descobrir aonde a gente está quando a gente pede para o Espírito Santo nos mostrar. Muitas vezes a nossa, existem muitas áreas da nossa vida que estão cegas, que estão em pecado por falta do direcionamento do Pai. E a gente só vai conseguir, né? A gente só vai conseguir encontrar arrependimento para a mudança quando o Espírito Santo nos mostra, né? Deus, ele não para no nosso pecado. Deus, ele sabia já da rebelião, da vergonha, da fuga ali de Adão e Eva. Mas ainda assim, o Senhor vem. Olha só, isso aqui também é algo muito importante. Não é Adão e Eva que vai atrás do Senhor, é o Senhor que vem atrás dele. Então, é o Senhor que vem atrás de nós. É o Senhor que nos busca. É o Senhor que nos resgatou. É o Senhor que nos tirou, né? Ele nos chamou. E isso daqui já aponta também para a salvação, para Jesus, né? Porque se Deus não tivesse tomado a iniciativa de nos procurar, de nos chamar, né? De nos tirar daquele estado de morte, né? Porque toda pessoa que ela ainda não está reconciliada com Deus, né? Ela ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela ainda está morta, ela ainda está nas trevas, né? Ela não tem ali o fôlego de vida que foi soprado ali em nós, ele é algo divino, mas esse divino, ele precisa ser reconciliado através do quê? Através de Jesus. Então, quando eles estão ainda mortos em seus pecados, porque estão cometendo vários tipos de pecado e nem sabem. Por que não sabem? Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não tem como ter arrependimento sem o Espírito Santo, né? E nós podemos ver aqui, né, que o Senhor buscou. Isso daqui é a essência do evangelho, né? Deus entrando na nossa vida, Deus entrando no nosso caos, Deus entrando ali nas áreas bagunçadas da nossa vida, não porque ele precisa de nós, mas porque nós desesperadamente precisamos dele, né? Então isso aqui aponta, como eu já disse aqui, diretamente para Jesus, para a cruz. Ele fez a mesma coisa, ele veio até nós, ele nos buscou, ele perguntou: onde vocês estão? Mas também respondeu: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa foi a palavra de Jesus para nós. Então, minhas irmãs, essa história no jardim, ela não terminou aqui, nesse ponto, né? Deus, ele continua nos chamando, ele continua caminhando, ele continua perguntando: onde você está? Talvez hoje eu e você estejamos escondidas em algumas áreas da nossa vida, né? Que talvez esteja tentando fugir para que é, fingindo, né, que tudo bem, mas Deus sabe. E ele tá aqui perguntando para mim e para você hoje, aonde você está? Então, hoje, o chamado de Deus para nós pararmos de correr, é para nós entendermos que nós não podemos esconder do Senhor, né? Nenhuma área da nossa vida pode ficar escondida do Senhor. O Senhor, ele nos vê. O Senhor nos chama. E o chamado dele, nós precisamos entender que esse chamado não é um chamado de condenação, não é um chamado para nos acusar, não é um chamado para falar, para apontar o nosso erro e nosso pecado, porque ele já sabe que nós somos pecadoras. E ele já providenciou o pagamento desse pecado, do passado, do presente e do futuro, em Jesus. Mas então por que, Angelita, que eu preciso me arrepender? Por que, Angelita, que eu preciso me consertar? Porque assim, através do arrependimento, através do direcionamento do Espírito Santo, nós vamos conseguir acessar a vida abundante que o Senhor prometeu. Fora disso, nós vamos viver nessa vida infrutífera, nessa área infrutífera, aonde eu não busco o Senhor. Então, vocês conseguem perceber o quanto isso é importante, né?
o quanto a gente parar e olhar para cada área da nossa vida e perguntar para o Senhor: Senhor, em que área da minha vida eu tenho me escondido? Em que área da minha vida eu tenho entrado atrás das minhas desculpas, atrás da minha correria? Em que áreas da minha vida eu tenho entrado, né, por esse caminho de me esconder do Senhor, né? Nós precisamos hoje, o Senhor nos chama para ouvir o som do seu caminhar. Ele está caminhando até nós com a graça dele e com o amor dele. E como nós vamos responder a esse chamado? Não vamos nos esconder mais. Nós vamos nos abrir para ele. E hoje eu quero fazer algo diferente e especial. Eu quero, nesse momento, se você. Eu sei que tem muitas de vocês que está indo para o trabalho, eu sei que tem muitas de vocês que não podem agora fazer isso que eu vou direcionar, mas se você puder, faça agora, né? Se coloque, ou se você não puder fazer agora, depois você escolha um momento para você se colocar diante do Espírito Santo e perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual é a área da minha vida que eu tenho me escondido? Qual é a área da minha vida que eu tenho feito igual Adão e Eva? Que eu tenho providenciado eh, para fazer sem o direcionamento do Senhor? Quais são as áreas da minha vida? Minhas irmãs, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai falar profundamente com você. Então, hoje, a tarefa de Gênesis, né? De Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao 9, é para que eu e você, né? Eu e você possamos encontrar o Senhor nessas áreas das nossas vidas que nós estamos nos escondendo. Nós vimos aqui que o relacionamento de Adão e Eva, né? Ele era um relacionamento muito gostoso, né? O Senhor visitava eles todos os dias. E imagina, minhas irmãs, essa presença ali do Pai, essa presença de Deus. E aí, depois que acontece o pecado, eles não querem mais a presença de Deus. Eles se escondem de Deus. E nós precisamos entender que é a gravidade do pecado, né? A gravidade do pecado, ela é devastadora. Nós precisamos entender que o pecado, ele nos esconde do som da presença de Deus. Vamos imaginar que antes, né? Antes o som da presença de Deus trazia alegria, né? Para Adão e Eva. Trazia paz para Adão e Eva. Agora traz o quê? Medo. Eles se escondem, né? Então o pecado, ele não apenas nos separa de Deus, mas ele distorce. Ele distorce completamente a nossa percepção de quem Deus é. Olha só, eles se esconderam de Deus, mas eles sabiam que Deus estava em todo lugar. Eles sabiam antes de comer o fruto. Mas depois que eles comem, eles pensam. Olha só como o pecado ele fecha a nossa mente, minhas irmãs. Ele fecha a nossa mente, ele fecha o nosso entendimento, ele nos deixa cegas, né? Ele distorce completamente a nossa percepção de quem Deus é. O que era uma relação íntima ali, agora é uma relação de medo e de fuga, né? Eles pensaram que eles podiam se esconder da presença de Deus entre o que? Entre as árvores. Olha que loucura, né? A loucura do pecado. Adão e Eva tentam se esconder daquele que é onisciente, onipotente, onipresente. A tentativa de ocultar-se apenas revela o quê? A profundidade da vergonha deles. É isso que o pecado causa em nós, minhas irmãs. Vergonha. Olha só, as árvores ali criadas para serem aqui uma fonte de provisão, agora elas são usadas para quê? Para um esconderijo. Isso mostra como o pecado corrompe, até mesmo o que é para ser bênção, as bênçãos de Deus, né?
Então, minhas irmãs, hoje, né? Hoje, será que ainda tem áreas da nossa vida que nós estamos tentando esconder de Deus, né? Muitas pessoas às vezes se escondem atrás do trabalho, se afunda ali no trabalho, outros atrás de prazeres passageiros, outros atrás até de uma religiosidade superficial. Mas a pergunta de Deus permanece: onde você está? Onde nós estamos? Nunca mais você vai olhar para esse texto de forma como você olhava antes. Essa pergunta, ela ecoa para mim e para você todos os dias da nossa vida. Onde você está, Angelita? Onde você está a respeito do relacionamento? Então eu estou escondendo de Deus porque tenho medo de Deus e às vezes não busco. Irmã Polônia, você tem medo de Deus? Deus, ele é o seu criador. Ele é o seu provedor, ele é o seu pai amado. Ele não é um pai que leva em consideração as nossas falhas, porque ele já sabia que nós seríamos falhas. Mas ele leva em consideração o nosso coração, né? O desejo do nosso coração de mudar, de buscá-lo. E o próprio Espírito de Deus, irmã Polônia, tá gerando isso em você, porque você está aqui. Ah, Angelita, mas eu não sinto isso, mas não, não é para sentir. Você já está aqui, é o Espírito Santo que tem te trazido aqui, minha irmã. Não fique com medo de Deus. Por que você tem medo de Deus? Deus, ele é o seu Pai amado. Ele é aquele que te resgatou, que te tirou. Eu tenho medo de ele me levar dessa vida porque não quero morrer agora. Oh, minha irmã, o Senhor, o Senhor, ele é gracioso, ele não vai te levar antes do propósito que ele tem para cumprir na sua vida, não, minha irmã. Pode ficar em paz. Pede para o Senhor, né, mostrar essa área da sua vida. Isso daí é uma crença limitante que foi instalada na sua mente. E você precisa buscar a raiz, né, desse pecado. Onde foi instalado isso na sua mente? Pode ter sido dentro da barriga da tua mãe, pode ter sido na sua infância, pode ter sido na sua adolescência, pode ter sido, né, no decorrer da sua vida. Então, se coloque, né, diante do Senhor e fala: Senhor, eu não quero ter medo do Senhor, o Senhor é meu Pai, o Senhor quer tudo de bom para mim, eu sei que o Senhor não vai me levar, né, antes de eu cumprir o meu propósito, então eu quero saber por que que eu sinto esse medo. Por que que eu sinto esse medo? Eu não quero ter esse medo, eu quero ter um relacionamento íntimo e profundo contigo, Pai. Então, irmã Polônia, faça esse exercício hoje, tá? Não tenha medo, não precisa de ter medo. E o próprio Espírito de Deus vai te mostrar por que que você tem esse medo. E aí você vai começar a tratar isso, tá bom, minha irmã? Não precisa ter medo do Pai. O Pai, ele é o que deseja o melhor para nós. Ele fala ainda que uma mãe esqueça de vocês, eu não esquecerei. Então, uma mãe, olha o cuidado que uma mãe tem, né? A mãe pega ali o bebezinho, tem que se doar 100% ali para cuidar, para ensinar. Um bebê é 100% dependente da mãe, né? Então, o próprio Deus, ele usa essa analogia. Ainda que uma mãe que tem todo esse cuidado, que tem todo esse amor, que trata o filho, né, dessa maneira. Você já é mãe, né, irmã Polônia? Como que você cuidava dos seus filhos? Você cuidava dos seus filhos com todo carinho, todo cuidado, todo amor, né? E olha o que que Deus fala. Ainda que você, mãe, esqueça do teu filho, eu não esquecerei. Eu estarei sempre aqui. Então, é esse amor, irmã Polônia, que Deus tem pela sua vida. Viu, minha irmã? Então, receba hoje aí o chamado do Senhor, né? O Senhor, ele chamou aqui Adão, né? Aqui nós podemos ver a graça de Deus, né? Adão não é Adão que busca Deus, é Deus que busca Adão.
Este é o coração do evangelho. Enquanto nós estávamos perdidos, né, nos nossos pecados, nos nossos delitos, Deus tomou a iniciativa, Deus nos chamou. Esse verbo aqui chamar, aqui ele não implica aqui para nós uma condenação, mas é uma voz da graça de Deus, né? Ele convida o pecador à restauração. Então esse chamado de Deus é para que é como se fosse assim, Angelita, se arrependa. Se arrependa de viver essa, como a gente já falou aqui, essa cisterna rota nessa área que você está vivendo. Eu tenho vida abundante para você. Eu tenho lugares maravilhosos para te levar na minha presença. É isso, irmã Polônia, que Deus está falando para você. Irmã Polônia, aonde você está? Não fique com medo de mim. Venha desfrutar da minha presença. Venha desfrutar do meu amor. Venha desfrutar do meu cuidado. Quando for para eu te levar, eu vou preparar você. Você não precisa ficar com esse medo. Pode descansar em mim. Eu ainda tenho muito para cumprir na sua vida, minha irmã. Então Deus, ele fala com cada um de nós assim. Por que que ele não quer deixar a gente ali no pecado? Porque o pecado, ele nos humilha. O pecado, ele devasta a nossa vida, minhas irmãs. Então, esse onde você está, né? Não é para Deus saber, igual já falei aqui, não é para Deus saber onde nós estamos de localização, mas é uma pergunta para confrontar ali o nosso coração, para nós analisarmos o nosso coração. Onde você está nessa área? O seu casamento tá tá todo aí arrebentado? O seu casamento tá com dificuldades? Aonde você está no seu casamento? Como que você está se posicionando? Você está fazendo o que você acha? Você está falando o que você acha? Você está pensando o que você acha? Ou você está buscando o meu direcionamento para dar cada passo no seu relacionamento? Onde você está em relação aos seus filhos? Os seus filhos estão se afastando cada vez mais de você ou eles estão se aproximando? Se eles estão se afastando cada vez mais de você, é porque algo, né? Amém. Obrigada, Angelita. Sofro muito com isso. Amém, irmã Polônia. Em nome de Jesus, hoje o Senhor está te chamando. Onde você está, irmã Polônia? Eu quero me relacionar de verdade com você, minha filha. Eu quero te tirar todo o medo. Eu quero te tirar toda a ansiedade. Eu quero tirar todo o vício. Eu quero reconstruir a sua família, né? Amém, irmã Cíntia. Vai com Deus. Então, eu quero reconstruir, restaurar toda a sua família. Mas você precisa confiar em mim. Você precisa analisar por que tá dessa forma a sua vida e pedir para o Espírito Santo. Amém? Minhas irmãs, então vamos orar, mas eu espero que você possa fazer esse exercício, né? Deus, ele não vai ignorar o nosso pecado. Deus, ele confronta o nosso pecado. Ele confronta aqui Adão e Eva com a sua rebeldia, porque o pecado ele precisa ser exposto antes de ser perdoado. Se a gente não identificar o pecado, a gente não consegue, né, receber o perdão do Pai, né? Mas Deus, ele tem a provisão, Deus, ele cobre, né, ali a nudez de Adão e Eva com peles, apontando por quê? Para o sacrifício já substitutivo de Jesus, que seria plenamente realizado em Cristo, né? E também existe ali, nós vamos ver daqui a pouco, quando nós chegarmos em Gênesis 3,15, que Deus anuncia uma redenção futura, né? Por meio do descendente da mulher, já prometendo Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, nós não podemos nos esconder de Deus. Deus está nos chamando hoje, né? Saiba que Ele está nos chamando. Essa palavra é um chamado, né? É um chamado ao arrependimento, né? De formas que estamos vivendo longe do direcionamento de Deus, longe da presença de Deus. E
pode ter certeza, minhas irmãs, se você se colocar, né, diante ali do Espírito Santo, o Espírito Santo vai mostrar áreas para você que precisam de reconstrução, que precisam de arrependimento, que precisa de perdão, né, ali do Pai, para que possa fluir, para que possa realmente se alinhar à vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso Pai, eu quero te louvar e te agradecer, porque mesmo quando nós nos escondemos em nossa vergonha, em nossa culpa, tu nos procura, tu nos busca, tu nos encontra, tu nos achas. Pai, perdoa por pelos nossos pecados, Pai, que temos cometido contra o Senhor, por tentarmos nos esconder do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a responder o teu chamado com arrependimento e fé. Obrigada, Jesus, porque o Senhor cobre com a sua justiça e nos restaura a comunhão contigo. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos mostre as áreas da nossa vida. Nós reconhecemos que muitas vezes, Pai, nós temos nos escondido do Senhor, fugido da tua presença por vergonha, por medo, por orgulho, ou até enfrentando pecados, enfrentando áreas da nossa vida que estão totalmente devastadas, que estão totalmente infrutíferas, porque há um pecado oculto aí, há um pecado incutido aí. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a identificar esse pecado, nos ajuda a dar nome para esse pecado e nos restaura, Pai. Reconstrua, Pai, essas áreas da nossa vida, Senhor, que estejam dessa forma. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a nos colocar diante da tua presença e pedir ao Espírito Santo que nos mostre áreas aonde nós precisamos nos arrepender, áreas aonde nós precisamos da tua reconstrução, da tua restauração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos faça mulheres fortes diante da tua presença. Nos faça mulheres, Pai, que realmente busca o seu direcionamento em todas as coisas que vamos fazer. Pai, eu te louvo e te agradeço por cada mulher que está aqui, que já teve que sair, que está trabalhando. Abençoa, Senhor, seu trabalho, abençoa a sua família, abençoa, Senhor, as nossas vidas. Guarda-nos para quem está aqui no Japão, guarda-nos nesse dia, nos livra de todo mal. Para quem está no Brasil, que já vai ter uma noite de sono abençoada, que o Senhor abençoe, que o Senhor renove as forças, que o Senhor revele em sonhos, Pai, para elas a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida, nossa família, nossa casa, nossos filhos, Pai, nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Agora eu quero falar com você aqui do YouTube, você que chegou aqui, né, e ouviu essa palavra, essa mensagem. O Senhor está te chamando, né? O Senhor está te chamando hoje. O Senhor está aqui perguntando onde você está. E o Senhor, Ele quer ter um relacionamento sério e profundo contigo, como Ele estava buscando ali no jardim Adão e Eva. E se você se sente hoje tocado por essa palavra, sente que você precisa do Senhor, que você possa entregar a sua vida para o Senhor, entregar o seu coração para o Senhor e pedir para o Senhor, Senhor, me encontre. Senhor, eu quero receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ter uma mudança, eu quero ter uma reconstrução na minha vida, na minha casa e na minha família. E se você quer, né, de fato, essa mudança, como que você pode fazer? Você pode orar aí no lugar onde você está, porque o Senhor te ouve, Ele te vê, Ele vê